Olá, pessoal! Meu nome é Adriana Montenegro, eu sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia, e hoje eu vim falar para vocês algumas curiosidades sobre o uso do ultrassom terapêutico. Então, como todo mundo sabe, o ultrassom terapêutico é uma técnica que a gente usa dentro da eletroterapia, dentro da fisioterapia. Então, quando a gente está tratando algum paciente, a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar, e o ultrassom, ele é um desses. Hoje, eu quero mostrar para vocês algumas curiosidades sobre esse equipamento tão utilizado na prática clínica e eu espero que vocês gostem. Primeira curiosidade. O ultrassom terapêutico se deu início entre 1920 e 1930. Então, ele se deu início dentro dessa década. E ele foi descoberto pelas equipes de futebol da Europa. Olha só que interessante. Então, ele era utilizado, na verdade, o ultrassom, no que diz respeito à descoberta de doenças. Então, eles usavam muito mais o ultrassom para critérios diagnósticos. Então, eles utilizavam aquele ultrassom que comumente a gente vê, né, para gestantes, para ver, né, tecidos moles, para ver tendões, ligamentos e tudo mais. Então, eles usavam para descobrir algumas doenças e eles começaram a perceber que esse ultrassom, ele não só diagnosticava, mas ele também tinha efeitos terapêuticos. E é isso mesmo. O ultrassom, ele gerava efeitos mecânicos, se ele utilizado de uma forma, e ele também gerava efeitos térmicos, dependendo da forma, do tempo e de como eles manipulavam este ultrassom. E eles perceberam que esse tecido sofria algumas alterações. Então, aí que eles começaram a usar o ultrassom terapêutico como forma de terapia e não só como diagnóstico. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Segunda curiosidade. Quanto menos proteína um tecido tem, menos feixes ultrassônicos ele absorve. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais proteína, quanto mais colágeno tem um tecido, mais esse tecido vai absorver os feixes ultrassônicos. Por isso que a gente usa muito o ultrassom terapêutico em estruturas como tendões, como ligamentos, até nervos, cápsulas articulares, até mesmo osso. Apesar de ser muito profundo, esses tecidos que têm bastante quantidade de proteína e colágeno, eles absorvem muito bem. E o ultrassom, ele tem muita utilidade nesses tecidos. É importante a gente evidenciar de que quando a gente vai usar essa técnica, quando a gente vai utilizar esse aparelho, a gente precisa ter pelo menos 50% de conteúdo de colágeno ou conteúdo proteico no tecido que a gente vai manipular. Senão o ultrassom ele não vai ser eficaz. Por isso que estruturas como água, como ar, eles não são agentes de propagação tão bom, né? Não são agentes de propagação tão eficazes, porque as moléculas elas são muito separadas, né? Então o ultrassom ele não tem tanto efeito. Na verdade, quando a gente utiliza a água, muitas vezes ou até o ar, o ultrassom ele perde, ele se dissipa, né? O calor, o efeito ultrassônico ele se dissipa e pode até haver estragos dentro do transdutor. Terceira curiosidade: o ultrassom ele emite 2 tipos de onda: as ondas transversais e as ondas longitudinais. O segundo tipo, as ondas longitudinais, são aquelas ondas que elas se propagam no mesmo sentido da emissão. Então, aqui está o transdutor, o cabeçote, a onda ela vai se propagar no mesmo sentido. Ela não vai ter um sentido perpendicular, ela não vai para frente, para trás, ela vai se manter nesse mesmo alinhamento, tá? Esse é o tipo de onda longitudinal. 90% do ultrassom diz respeito a esse tipo de onda, tá?
As ondas transversais, o próprio nome já diz, né? É uma onda transversa, então é uma onda que vai e é uma onda que vem, certo? Então, a gente tem aqui a emissão, a gente tem aqui o cabeçote, né? A gente tem aqui o transdutor. A onda, ela não vai seguir a mesma direção. A onda transversal, ela vai ir para cima e para baixo, sempre no sentido perpendicular a esse emissor de ondas. Como eu falei, 90% das ondas do ultrassom são ondas longitudinais por conta, né, da qualidade desses tecidos. As ondas transversais, elas dizem respeito a apenas 10% das ondas do ultrassom. Geralmente, quando o ultrassom chega até tecidos muito profundos, como o tecido ósseo, ela, em vez de ser longitudinal, ela passa a ser onda transversal. Quarta curiosidade. Se não houver um agente acoplante, o ultrassom perde totalmente a sua efetividade. É isso mesmo. Como vocês podem ver aqui no slide, olha lá, a energia ultrassônica, tá? As ondas do ultrassom terapêutico, eles dependem desse meio acoplante. E esse meio acoplante que geralmente é usado é aquele gelzinho, sabe? Quando a gente vai fazer algum exame, ou se você até mesmo fez já a fisioterapia e você já submeteu a essa técnica, é aquele gelzinho gelado. Esse gelzinho, ele é um gel hidrossolúvel, ele tem que ser utilizado. Não existe a possibilidade da gente usar esse recurso terapêutico sem esse meio acoplante. Por quê? Se houver ar entre as interfaces, como eu disse aqui, ó, se houver ar entre as interfaces, pode haver uma dissipação desse calor, pode haver uma dissipação dessa energia e a gente pode perder até 100% da eficiência do aparelho. Tá? Então, a gente perde a validade, a gente perde a eficiência terapêutica, a gente perde a técnica e a gente perde ali aquele tempo, tá? de conduta terapêutica. E, além disso, se a gente não usa um gel acoplante, se a gente não usa um meio acoplante, a gente pode descalibrar ou até mesmo estragar esse transdutor, como consequência aí estragando o aparelho também. Tá? Então, isso é muito importante. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Quinta curiosidade. O ultrassom, ele tem grandes vantagens no que diz respeito à comparação de outras técnicas de eletroterapia. Por quê? Porque o ultrassom, por ele ser um aparelho que depende de colágeno, que depende de proteína, que depende dessa densidade molecular, ele é um aparelho que ele consegue atingir profundamente esses tecidos. Do contrário de muitos outros aparelhos que não têm essa efetividade, que são aparelhos mais superficiais. Do contrário disso, o ultrassom, ele consegue atingir até os ossos do nosso organismo, por conta dos ossos terem essa constituição proteica tão elevada. Além disso, essa profundidade do ultrassom garante também uma eficiência nessa técnica, certo? E o aumento inflamatório e uma resposta circulatória positiva com relação a outros tipos de técnicas também. Sexta e última curiosidade. O ultrassom, ele pode ser útil no alongamento muscular. Isso mesmo. O contrário do que muita gente pensa, para a gente ganhar flexibilidade muscular, a gente não precisa só ficar lá alongando 30 segundos a 40 segundos até 1 minuto. A gente não precisa usar só técnicas passivas ou técnicas ativas. A gente pode sim usar o ultrassom terapêutico dentro dessa musculatura. Por quê? Porque o ultrassom, ele aumenta a viscoelasticidade da musculatura. Por quê? Por conta de todo o depósito de colágeno que ele favorece. Então, ele pode sim ser útil se você quer ganhar uma flexibilidade muscular. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 6 curiosidades sobre o ultrassom terapêutico. E se você deseja saber mais um pouquinho, se você se interessou sobre o assunto, que você possa visitar a nossa plataforma, a Nova Classe, onde a gente tem uma aula só sobre ultrassom terapêutico e você pode aprender muito mais a respeito desse assunto. Muito obrigada! Esse vídeo
é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.